Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Concordo que esse olhar pelo retrovisor é importantíssimo. De facto, o 25 de Abril foi um marco importantíssimo na nossa história, mas nós queríamos dizer que o 25 de Abril foi o início. Foi o início de um caminho de luta nas suas mais diferentes vertentes, não só de luta feminina, e que é um caminho que não é de sentido único. E agora faço-lhe um convite irrecusável, uma minissérie portuguesa a não perder, em 3 episódios, que estreia já amanhã na TVI. Mulheres às Armas faz-nos recuar aos tempos difíceis da ditadura em Portugal, os tempos finais mesmo. Os tratores finais da ditadura lançam um olhar novo e poderoso sobre o papel das mulheres portuguesas durante a Guerra Colonial. Acompanhamos a luta de 5 mulheres anónimas de diferentes origens e contextos sociais que se unem numa jornada de libertação contra uma sociedade que as via apenas como mães, esposas, donas de casa ou trabalhadoras pagas abaixo dos homens. Uma ideia original de Cristina Ferreira, baseada nas cartas da sua avó, que promete marcar a ficção em Portugal. Comigo em estúdio tenho uma das protagonistas, Sílvia Schiola, e a argumentista, a premiada escritora e jornalista Filipa Martins, biógrafa de Natália Correia. Olá, Filipa, e olá, Sílvia. Bem-ajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vindas à Rádio Observador. Obrigada. É um grande prazer e é uma grande honra estar aqui com vocês na véspera desta estreia, que é muito importante. Eu vou começar pela Sílvia Schiola, lugar às novas. Não, vou começar porque eu acho, por começar, acho o teu nome extraordinário. Schiola vem de onde? Sabes alguma coisa da história dele? Tanto quanto eu pesquisei, Montemoro Novo, Alentejo. Alentejo, que mas eu gostava que fosse de Itália, pode ser, soa assim uma coisa a Chiola. Pois, Schiola, sim, Schiola. Não deixo de imaginar que também possa vir daí, mas é do meu avô de Montemoro, Schiola. Mas o azeite de Montemoro é muito melhor do que o azeite italiano, tenho que dizer. E nós temos azeite maravilhoso. E as atrizes também. Exato. Agora, a próxima convidada, se for meio de Montemoro, meu Deus, tenho que ter cuidado. Muito bem, tua formação, Sílvia, foi música, sobretudo. Fizeste piano clássico e solfejo e aquilo tudo, sim, desde os 6 anos. Desde os 6 anos, sim. E tinhas artes? Estudei artes, pela sugestão quase impositiva dos meus pais, porque eu sempre quis ir... É muito giro isso, eles apoiarem nisso, porque hoje em dia os pais... Hoje em dia, talvez, mudou um bocadinho, mas antigamente... com um equilíbrio, porque eu queria ter ido para a Escola Profissional de Teatro, logo. E aqui em Lisboa? Sim, e em Cascais. Em Cascais, sim. Em Cascais, que ainda é o ensino profissional, portanto é do 10º ao 12º, ainda não é faculdade. Queria ir aos castings todos de morangos que só ouvia falar. Pronto, e houve ali um compromisso de vais tirar um curso que seja mais geral, neste caso artes, que vai de encontro... Portanto, em vez do ensino profissional, eles preferiam que fizesse o secundário normal, convencional. Mais convencional, sim, exatamente. Portanto, porquê nas Caldas? Porque isso foi depois, as Caldas já foi a faculdade. Okay. Eu terminando o ensino secundário, aí pensei, agora vai ter mesmo que ser aquilo que eu quero. Exatamente. Porque é para fazer com gosto, não é? Passamos quase os anos todos da nossa vida na escola a estudar coisas que não nos diz nada. Exato. E ao menos que seja, já que vamos formar-nos numa coisa especializados, tentar ir para uma coisa que gostamos. E aí fui eu que não lhes dei grande hipótese. Escolheste aquela escola, foste tu? Não, eu tinha escolhido a escola STC da Amadora, aqui a escola de teatro, e fiz as audições, fiz tudo. Okay. Mas depois, como tive um exame mal corrigido de geometria descritiva e havia uma ficha em anos que dizia que tu terminaste o secundário, isso atrasou e eles não me deixaram. Eu liguei a dizer, olha, só consigo para a semana, então deixe estar que a sua candidatura foi abaixo. E eu vim-me do nada, sem faculdade, sem nada. E a melhor coisa que me aconteceu foi realmente ter descoberto as Caldas da Rainha. E porquê? Por influência de quem? É tão engraçado teres ido para lá. É mesmo, sim. Onde tiveste galinhas? Criei galinhas desde Criaste galinhas. Isto nunca aconteceria em Desde Lisboa. Desde os pintos. Pois não, isso é verdade. Isto nunca aconteceria num apartamento isso em Lisboa. É maravilhoso. É incrível. Eu fui muito E feliz adoro lá. tu falares nisso. Eu acho que sim, é um bocado marcante, é um ponto marcante na minha vida, sim. Mas as Caldas da Rainha foi através de uma amiga que foi tirar cerâmica e ela disse, mas olha, há teatro nas Caldas, por que não? E foi uma escola muito boa. Foi assim tão simples, e a escola é no meio da natureza, de uma mata de um parque brutal. Sim, e é incrível, foi tudo ótimo. Este fascínio da representação, Silvia, vem de onde? De onde é que...
O que é que tem o teatro, a televisão, o cinema, no teu caso, assim, de tão importante, tão único, que outras artes não têm? Para além de ser uma coisa, eu vou descobrindo coisas tão únicas e tão especiais nesta área ao longo do tempo, não é uma coisa que eu mantenha como já descobri, é isto que para mim significa, não, mas eu sempre me deu sempre me fascinou pôr-me no lugar do outro e perceber como é que a cabeça funciona de maneira diferente da minha, não estando errado na encarnar personagens e ganhar alguma empatia por elas e perceber como é que funciona. Atrai-me muito esta coisa da psique humana e ao mesmo tempo depois também descobrir que, como acontece comigo quando eu vou ao teatro ou quando vejo um filme, que às vezes ressoa na minha vida e eu descubro coisas ou chego a conclusões, perceber que isso também pode ser uma ajuda para outras pessoas, não é? Alguém que me está a ver, que se vai rever e de repente decide mudar de vida para melhor. Que engraçado, este vosso trabalho de Mulheres às Armas tem muito disso. Tu encarnares e vês-te, fazes aquilo com um empenho, com uma... Tu és aquela mulher, tu és aquela Adília, é incrível. E isso perpassa com certeza para muita gente que ainda viveu aquilo ou quase aquilo e que ouve as histórias das mães e dos pais e da voz. Eu creio que sim. Tu passas mesmo aquela vivência, o que é extraordinário. Vou saltar um bocadinho aqui para a Filipa, romancista, premiada e argumentista, que a escrita preferiste pelo jornalismo, não foi? Começaste para aprender a escrever. Porquê? Querias mesmo ser jornalista? Na verdade, eu acho a escrita, nas suas mais diferentes formas, acompanhou-me desde sempre. E eu acho que a minha paixão pelo jornalismo e pela escrita literária cresceram em conjunto. Eu comecei como jornalista a estagiar aos 18 anos na redação do Diário de Notícias. Tinha à minha frente sentado o Pedro Mexia, ao lado do Pedro Mexia o João Miguel Tavares, ao meu lado direito estava o Eurico de Barros. Estavas muito bem acompanhada. Eu tive... Passaste por todo lado, pela ler, as invasões, Notícias Magazine, o Jornal a Visão. E nessa altura eu já escrevia ficção, não é? Nessa altura eu também concorri aos Prémios Jovens Criadores, do Clube Português de Artes e Ideias, ganhei. Tiveste este prémio com a esteira, este conto. Portanto, a escrita sempre me acompanhou. Na verdade, eu cresci nos arredores, nos subúrbios de Lisboa, nos anos 80, numa altura em que estávamos todos ainda a aprender o que era isso da liberdade, não é? Eu nasci em 1983, vinha muita gente das ex-colónias, havia um medo crescente do outro, um pouco à semelhança do que estamos a assistir agora. Sim, parece que voltou. Ou seja, de facto a história é cíclica, tem essa particularidade. Lembro-me que havia um detalhe na arquitetura dos prédios que eu acho que era um bocadinho simbólico dessa necessidade por uma barreira em relação ao outro. Foi um momento em que toda a gente queria ter uma marquise. Então fechavam as varandas. Portanto, o único lugar de ligação, não crescemos todos em prédios, não é? Os meus pais não queriam que eu fosse brincar para a rua, eles que tinham vindo da aldeia e tinham sido criados assim, não é? São de onde os seus pais? O meu pai é de Lisboa, mas de uma zona de Quintas, e a minha mãe veio da Beira Alta. Mas os meus pais não queriam que eu fosse brincar para a rua. Começámos também a lidar coisa que voltou agora, não é? Com estatísticas, com números de criminalidade, não é? Porque éramos todos muito infantis no que dizia respeito à manipulação e à digestão da informação. Exato. Vínhamos de 40 anos de ditadura. E a forma como eu tinha de compreender o mundo muitas vezes era através da palavra escrita, era através da palavra escrita e da leitura que eu de alguma maneira... Lias muito já nessa altura? Sim, claro. Tu escreveste sempre muito, portanto tinhas que ler muito, obviamente. Eu saltava a biblioteca da minha irmã, que tem 6 anos a mais do que eu. Que é mais velho que tu. Lembro-me dos meus primeiros trabalhos de que me orgulho foi ter concluído ou dado um final alternativo ao Diário de Anne Frank. Devia ter para aí 6 ou 7 anos e aquilo foi um problema enorme lá em casa, porque as mães, sabes que as mães não... Protegem muito e não queriam... Não, também protegem, claro, mas não respeitam a privacidade das filhas. Sim. Então eu comecei a escrever um diário a dizer que era uma menina presa num sótão e que me sentia desesperada e perseguida. Ela pensou que aquilo devia ser um alter ego qualquer meu. Exato. E então mandou-me para... Psiquiatra, psicólogo já. Fui para o pedopsiquiatra. Pois. E o que foi extraordinário, e ainda bem que era um grande clínico, foi que quando cheguei lá, ele obviamente 10 minutos depois percebeu o que é que tinha acontecido, e em vez de sair de lá com um rol de medicamentos para aviar na farmácia, saí de lá com um rol de livros para ir buscar à livraria. Que E foi, no fundo, foi... Que boa lista de
remédios. Exatamente, foi o meu primeiro grande orientador e aí contactei com livros extraordinários, não é? Foi As Viagens de Gulliver, A Volta ao Mundo em 180 Dias, tudo isso começou a construir, no fundo, o meu universo. E essa seleção de leituras mais, obviamente, adaptadas à minha idade. Com o nosso amigo comum, o Rui Conselho, fizeste também este programa da biblioteca, muito giro, que iam a bibliotecas de famosos, não era? Era um bocadinho para divulgar as leituras e os livros. De leitores. O facto de serem pessoas conhecidas era só um acrescento. Nós escolhíamos profundos leitores, tivemos lá grandes leitores. Durou muito tempo este programa? Mais de um ano. Era um programa semanal. Houve entrevistas que me sensibilizaram muito. Lembro-me de entrevistarmos o Eduardo Lourenço ainda um pouco tempo antes dele morrer. E outros figuras cimeiras. O Eduardo Lourenço contou-nos uma história engraçadíssima. Não sei se com o microfone em on, se com o microfone em off. Exatamente sobre livros. Ele dizia, sabe menina, porque é que as pessoas agora se divorciam muito? Porque não têm bibliotecas. Eu chego lá à casa, olho para a minha biblioteca e penso, que trabalheira que isto ia dar para tirar daqui. Dividir. Portanto, é melhor deixar-me sossegadinho aqui e continuar casado. A ideia é maravilhosa. Vou aqui passar um bocadinho à Silva para falar. Também fizeste um curso de dobragens, por exemplo. Tiraste depois este curso então de teatro, ramo atores. Este Imitation Game, estamos aqui a falar. Isto foi em Manchester. Estiveste lá, em Inglaterra? Sim, foi com este Contact Theatre. Na faculdade e eu fiz assistência de encenação de uma companhia de teatro que existia lá, com alguns colegas meus. E ao fazer assistência de encenação, consideravam-me também parte do grupo e convidaram-me para ir com eles, fazer parte, ou seja, quase como ingressar na companhia, já como atriz nesse caso, e ir fazer um género de workshop que terminava, isto com vários grupos de todo o mundo, da Bélgica, já não me lembro de que mais, sinceramente. Mas essa experiência é gira, era muito gira. Tínhamos um encenador e encenávamos um espetáculo que iria ser apresentado no final dessa semana e foi uma experiência incrível. Stacy Makishi, sim, era Contact Theatre. A baiana, linda. Depois, e tu tens de teatro algumas coisas, tens de televisão muitas coisas, tens em cinema também algumas coisas. Eu adorava fazer mais teatro. Mais dobragens. Tudo isto, algum meio que tu prefiras ou o que vier à rede eu seleciono e gosto de tudo? Adoro. São coisas diferentes? Gosto sempre de interpretar personagens, sejam elas no suporte cinema ou no teatro. Sim. Mas sim, se calhar se tivesse que destacar teatro, cinema, séries. Ok. Sim. Fizeste também de concubina aqui na Sibila. Foi a minha estreia em cinema, sim. Com o Eduardo Brito, este filme. 0,005 segundos que eu apareço, mas sim, foi muito Fazes concubina, é ótimo. Era com a Sandra Faleiro e com a Maria João Pinho, foi muito bom conhecê-las. Foi muito giro, foi uma experiência boa. Este romance da Agostina. Sim. E na Mata dos Medos também, este é do ano passado já. Sim. Do António Borges Correia. Exatamente. Este filme que mistura um bocadinho a criatividade, a realidade e o processo criativo. Vocês entram uma guionista, uma realizadora, a própria história entra casting, era assim uma coisa mistura. O filme que entra exatamente no próprio filme que ela está a preparar é muito giro. Sim. Esta na televisão tu passaste imensa coisa fantástica. O Conta-me Como Foi, por exemplo, passaste por lá, que é uma coisa incrível. Sim, e também para a Silvia Pequenina foi bom. Foi para sempre, a Lusitânia, Os Queridos Papás, Os Eleitos. Passaste pelo Rabo de Peixe também? Rabo de Peixe, tive lá uma participação, sim. Exatamente. Morangos com Açúcar logo a seguir. Também fiz. Este Cacau também. A Cacau foi muito bom. Foi a mais recente, talvez Irreversível, depois disso, talvez o Irreversível. Talvez o Irreversível, sim. Fui ao Brasil com a Cacau, que também foi uma ótima... Uma boa oportunidade, ótima viagem. Ótima viagem, é verdade. E Creta, onde tu tiveste o quê? Foste ver uma amiga tua e foste para uma ilha grega extraordinária. A tal sim, que giro. Para as Caldas, ela estava lá a fazer Erasmus e eu que nunca tinha andado sozinha de avião e que foi a tua estreia. Até hoje me custa andar de avião mesmo. Apanhei 3 para ir ter com ela à Creta. Meu Deus. E conduzir em Creta. Foi uma grande experiência. Foi um sítio lindo. E lindo. Também o Vietnã também tiveste agora. Quando diz Vietnã, é Vietnã mesmo, Sílvia? Ou foste a Camboja e Laos? Foi mesmo só Vietnã. E gostaste imenso? Meio. Houve coisas que adoraste, houve coisas que não tanto. Foi difícil. A comida gostaste?
Depende. Até perceber como é que iria gostar. Sim. Okay. Foi um desafio. Foi tipo nível de jogo. Sabe? O que é que vai acontecer hoje? Qual é o bicho hoje? Ou qual é a mazela hoje física? Mas foi muito difícil. Já percebi. Aconteceu-te imensa coisa. Tudo e mais alguma coisa. De coisas, sim. Mas foi uma experiência de vida esta viagem. Mas completamente. Mas foi muito giro, porque o Vietnã é completamente diferente do sul, sim. ao norte, ao interior. É mesmo diferente. Gostei mais da parte do campo. Okay. Arrozais e coisas que também havia? Sim, tipo Miyazaki, paisagens meio Miyazaki, mesmo sim. Bonitas, os arrozais. Ho Chi Minh foi aquilo, os Water Buffalo, sim. Aquilo que eu mais Ho Chi Minh era a capital, tinha aquele mais americano. O túmulo. Sim, é mais a parte americana. Museu depois da tens guerra. Hanoi, acho que é a capital. Acho que é a capital. Hanoi é a capital, sim. Que é no norte, exatamente. Sim. Hanoi é mais... mais montanhoso e aquelas zonas. E tem mais a ver com a cultura deles. O Ho Chi Minh é uma coisa mais... É mais política da noite. Não tem tanto a ver comigo. Pronto, é mais americanada. Mas sim, barulhenta, vive muito para a noite. É tipo, eu imaginava Albufeira vezes 1000. Sim. Foi a sensação que eu e a minha amiga tivemos. Quase Las Vegas. Parece um bocado Albufeira, não é aqui que queremos. Pronto. Mas foi uma viagem incrível, foi um mês. Há uma coisa, passando agora aqui à Filipa também, que pós-graduaste em Ciência Política, muito giro, e és doutoranda, agora em Estudos Portugueses. É verdade. Qual é a tua tese? Estás a fazer tese sobre o quê? Ou é uma coisa que se pode dizer ou não? Claro, a minha tese nasceu depois do livro. A minha autora será a Natália Correia, naturalmente, porque em 2023 publiquei a biografia. O Dever de Deslumbrar. Eu adoro este título, só o título é lindo de morrer. Na verdade é um título que é um pescar de olho à própria Natália. Na verdade é quase um furto, porque ela tem um poema muito, muito bonito que se chama Do Dever de Deslumbrar. Okay. E é o lugar dela no mundo, não é? Ela efetivamente considerava que tínhamos de deixar uma marca profunda no outro, de alguma maneira. E ela sentia essa obrigação. Daí o dever. Engraçado, esta mulher extraordinária, como tu dizes, palavras tuas, por vezes fêmea, por vezes monja, uma mulher com carisma paralisante. Tu também, além dessas, investigaste, tiveste 6 anos a estudar a vida dela a fundo, mas além deste livro extraordinário, da Contraponto, fizeste também um documentário, fizeste várias coisas, uma série... Eu comecei... Deu para tu? Sim, a Natália, mas a vida dela dava para tudo. Sim, a Natália tem panos para mangas. Usando aqui uma Exato. Expressão, pescando aqui o olho à nossa Adília das Mulheres às Armas, que é a costureira. Exato. Mas a Natália entrou na minha vida através da ficção e eu acho que foi isso que me salvou. Okay. Eu escrevi As Três Mulheres para a RTP, uma série também, sendo que uma das mulheres era a Natália Correia, da Vera Lagoa e da Snoop Cassis. E de todas, efetivamente, aquela que eu pensei que tinha mais arco dramático, mais tonos, seria certamente a Natália, sendo que elas as três eram e foram mulheres absolutamente extraordinárias. Mulheres de armas também. Mulheres de armas. Caramba, não? E que arregaçaram e lutaram. Mas esta é deslumbrante, esta é carismática, esta elegeu o erotismo como arma política, que é isto, quer dizer, a autora mais censurada da ditadura. Incrível. Claro. Os discursos dela ficaram para a história no Parlamento e hoje é uma tristeza. A questão é que tu consegues costurar a vida da Natália com mais um pescar de olho. A costureira aqui presente. A costureira de ficção aqui presente. Consegues costurar a vida da Natália com os principais episódios do século XX português. Portanto, ao contares a história dela, estás a contar a história do país. Sim. E ela não foi só testemunha, ela foi protagonista e foi impressionadora. E, portanto, a biografia demorou 6 anos. Claro que, naturalmente, não estaria só a fazer isso. Sim, claro. Mas porque é também uma viagem pela história política, cultural, sentimental do que foi o Portugal durante o século XX português. E depois absolutamente sem papas na língua, o que é extraordinário. Ela desprezava também, apesar de ter sido deputada, desprezava muito a política partidária e se calhar com alguma razão. Como é que tu hoje vês isso? Como é que ela veria hoje o Parlamento, Filipa? Se ela estivesse no Parlamento, garanto-te que os debates parlamentares eram muito mais interessantes e animados. É muito divertido ler as transcrições das discussões parlamentares e perceber que aqueles deputados não faziam a mínima ideia que estavam a ser enxovalhados pela Natália. É quase como ela tinha uma enorme verve e ela era ela tinha uma verve da Ariete, não é? Ela conseguia ofender de uma maneira que ia ao tutano e à medula do adversário político.
E a questão é que a Natália sempre foi, ela sempre teve a sua agenda política, que era baseada aí só nos seus valores. E muita gente diz que ela foi uma espécie de catavento político, que foi como é que a autora mais censurada da ditadura contra o antigo regime, depois, durante o PREC, é acusada de ser contra-revolucionária. De ver novamente as suas crónicas, neste caso na capital, censuradas. E depois no Parlamento era a voz mais polémica, todos os jornalistas iam correr atrás dela nos Passos Perdidos, cada vez que a AD, não é, na altura com o Vasco Polido Valente como secretário de Estado da Cultura, fazia algum corte e ela não se coibia minimamente de criticar o próprio governo que apoiava parlamentarmente. Sim. Portanto, ela muito rapidamente percebeu que a vida parlamentar era um fato que ela não conseguia adaptar ao corpo. Não é? Ela começou como deputada porque se apaixonou pelo grande caso de amor entre Sá Carneiro e Senhor Cassis. Exatamente. Muito bem, falamos de Mulher de Armas, já vamos falar mais logo a seguir, mas já temos que fazer um pequeno intervalo. Filipe Martins, Silva Ciola, até já. E estamos a conversar com Filipe Martins e Silvia Ciola. Eles são, respectivamente, a argumentista e uma das protagonistas da minissérie Mulheres às Armas, que estreia já amanhã à noite na TVI e que, em 3 episódios, nos leva a acompanhar a vida e a luta de 5 mulheres de diferentes origens e contextos sociais que, em pleno Estado Novo, se aventuram no caminho titubeante da emancipação, da luta social e da política. Vou começar já, ainda vou voltar um bocadinho às carreiras de cada uma, mas para já acho que convém, porque a gente depois entusiasma-se nas conversas e não falamos a sério, e é importante. Mulheres às Armas, então, dias 11, 12 e 18 de abril, portanto, sexta, já amanhã às 5 para as 10, depois no sábado, no dia a seguir, às 9h30, e na outra sexta, Sexta-feira Santa, outra vez às 5 para as 10. Não. Acho que vão dar 2 no sábado, ou seja, acho que é dia então 11. acabaria tudo? Acabaria tudo este sábado? No dia 12, exatamente. Então pronto. Eu tinha aqui uma... Primeiro episódio, dia 11. Amanhã às 5 para as 10. Exatamente. E depois o segundo e o terceiro... do mesmo dia? No mesmo então, dia. Eu apanhei uma versão anterior em que, quando lançaram, a dizer, não, vamos dar na semana seguinte. Se calhar quiseram concentrar tudo aqui neste fim de semana e pronto. Eu acho é que depois ia haver muitos problemas cardíacos, as pessoas ficarem uma semana à espera do desenlace. Mas antigamente era assim, Filipe. Eu lembro que eram os fecheiros secretos, ficávamos a ansiar pela segunda-feira seguinte. Entradas na urgência. O que é que vai acontecer no final das Mulheres às Armas? O SNS pediu para antecipar e a terceira parte. Então portanto, há um episódio de sexta à noite e no sábado, então, os 2 últimos. Pronto, e acaba com estes 3 episódios, uma produção da Santa Rita Filmes, que a Patrícia Sequeira realizou. Argumento, então, da minha convidada, Filipe Martins, e a Silva Ciola é uma das protagonistas. Muito bem. Então, nós recuamos aqui em 73, 74, estamos em 1973. 73. Um Portugal marcado ainda pela repressão, pelo peso de uma guerra mortífera, a guerra colonial. Para começar, eu gostava muito de que falassem disto, que a ideia parece que é da Cristina Ferreira, é muito engraçado. Ela, aliás, é a diretora da ficção da TVI, não é? Sim. Mas a ideia vem por causa da avó dela, é muito giro isto. Eu não conhecia a Cristina, um amigo em comum, o Rui Coceiros, que também é nosso editor, o meu, da Contraponto, juntou-nos um dia na Porto Editora. Grande escritor também? Grande escritor também, é verdade. Então apresentou-te à Cristina e falou sobre isso. Porque a Cristina tinha este projeto já há muito tempo. Ela queria, o desafio foi este, contar o lado feminino da guerra colonial. Muito original, é uma ideia muito gira. As mulheres que ficam, as mães que se vestiram de preto quando os seus filhos entraram no Vera Cruz para ir para a Guiné ou para Angola, exatamente. Porque ela tinha esse universo familiar, mas a verdade é que a Cristina nunca interferiu na linha narrativa da história. A forma como eu criei estas personagens e desenvolvi esta série foi em total e absoluta liberdade. A sério? Sim, o desafio partiu dela, o convite partiu dela. Pois, ela tinha estas cartas da avó, que ela diz que foi rever tudo. A ideia partiu dela. Quando o filho partiu, não é? O filho partiu, pronto. O filho que nem sequer era namorado da mãe, como é que era? O filho partiu. A mãe é que ainda não era namorada. O filho partiu e a avó dela, a avó paterna da Cristina, convidou a mãe dela, a namorada do pai, namorada nessa altura, a viver com ela, que era algo que era
que era muito comum. Okay. E para chorarem as duas a distância. Se apoiarem mutuamente. É muito engraçado. Ela leu as cartas, achou-me de giro, mas a história não passa por aí. Isto é só a ideia. A história não passa por aí de depois todo. tu inventaste tudo. Na verdade, o que eu fiz foi ouvir muitas histórias, ler sobre o tema e estas 4 personagens, a Adília, a Lourdes, a Isabel e a Diolinda, são o resultado da súmula de centenas de histórias anónimas de muitas mulheres que viram, no fundo, quando os seus maridos, amantes, filhos partiram, tiveram de assumir novos papéis sociais na sociedade portuguesa. E a verdade é que já passaram 50 anos, quase 51, sobre o 25 de Abril e nunca foi feita a devida homenagem a também esta força braçal, este esforço de guerra. Eu estive há pouco tempo em São Francisco, fui a um museu extraordinário, que é o Museu de Arte Moderna, e estava lá uma enorme exposição sobre as mulheres americanas que foram preponderantes durante a Segunda Guerra Mundial. E numa pequena legenda, eu percebi que elas só foram reconhecidas politicamente no final do século XX, em 1999, por aí. Portanto, foi preciso passar mais de meio século para que as mulheres que foram a força braçal dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial fossem reconhecidas e recebessem uma medalha de mérito. Nós estamos agora a passar... também os Hidden Figures, aquele filme sobre a NASA, com aquelas matemáticas americanas, que é a mesma história. Exatamente. O homem foi à Lua há 50 anos e depois, só agora é que vem dizer há algumas mulheres que foram essenciais nos cálculos. As mulheres demoram demasiado tempo a ser reconhecidas. E agora estamos viramos já as 5 décadas sobre o 25 de Abril e agora estamos a reconhecer esse papel. Mas eu acho que o ponto mais importante desta série, e isso foi sempre algo que eu quis sublinhar desde o início. Nós não queremos fazer mais uma série a celebrar o 25 de Abril. Que existem, que estão a sair, que são extraordinárias. Concordo que esse olhar pelo retrovisor é importantíssimo. De facto, o 25 de Abril foi um marco importantíssimo na nossa história, mas nós queríamos dizer que o 25 de Abril foi o início. Foi o início de um caminho de luta nas suas mais diferentes vertentes, não só de luta feminina, e que é um caminho que não é de sentido único e que nós ultimamente temos visto retrocessos. Exatamente. Tem andado muito para trás. Tem andado muito para trás. Aqui e lá fora, esta série, sendo uma série histórica, é uma série também sobre os dias de hoje. E eu acho que... A luta continua, portanto. Como daí, exatamente, aí as últimas palavras da série ser exatamente a luta continua. Há um elenco extraordinário. Deixa-me acrescentar, e agora faço este pescar de olho a quem nos ouvir, para ficar atento, porque a última das últimas cenas da série é uma manifestação, na rua. E eu gostaria que as pessoas olhassem para aqueles slogans, porque eu acho que nós fizemos ali um bocadinho de batota, e aqueles slogans são um bocadinho anacrónicos. E são de hoje completamente. Na verdade, nós atualizámos os slogans e colocámos os slogans de hoje. Então é um bocado exagero ter posto não ao André Ventura e não ao Trump. Isso deviam ter tirado. Não digo mais, está bem. Portanto vão ter de ver. Mas é verdade, essa cena está, e aparece no trailer, portanto essa cena vê-se bem da manifestação na rua, mas de facto aqueles slogans pintados é de hoje, aquilo é completamente a luta, de facto continua, e infelizmente continua, porque não está tudo resolvido. Este elenco é extraordinário, tem a Silva Chiola aqui presente, a Madalena Almeida, a Sara Carinhas, a Vitória Guerra, mas claro, depois há a Dalila Carmo e o Pedro Granger, José Condessa, a Fernanda Serrano, Albano Jerónimo, o João Lagarto, o Rodrigo Tomás, há imensos atores extraordinários, é um elenco muito bem escolhido, e a Adília está aqui, a Silva Chiola fazes de uma costureira, sim, quase analfabeta, sim, a namorada, portanto, desta série. Sim. Agora, és uma operária resiliente, como diz na tua descrição, uma das costureiras da Coelha Lima, desta fábrica de confecções, que se filmou na Coelha Lima. Vocês, portanto, contactaram, para te preparares para este papel, contactaram mesmo com as operárias originais. Foi inacreditável. Que trabalham lá ainda hoje e trabalhavam... Aquilo está em elaboração mesmo. Aquilo continua. Eu achava que aquilo era já um museu industrial, digamos assim. Não sabia. Aquilo continua em funcionamento e elas elas estiveram connosco no fim de semana e durante a semana já estavam a trabalhar. Ou seja, nós estávamos em filmagens e passámos por elas contentíssimas, mas já estavam a trabalhar.
Mas isso foi um sonho, porque eu já tinha pensado, como é que com figurantes, claro que estamos na fábrica, é óbvio que isso já é um passo para tu te sentires no... Exatamente, que no ambiente da altura exatamente. do tempo. Mas de repente tu tens realmente as costureiras que sabem, aquilo, eu não duvidava um segundo que estava numa fábrica a trabalhar. Foi inacreditável, foi uma bela surpresa. Produção são extraordinários. Foi uma imersão. Porque não sabíamos e atribuíram a cada uma de nós uma madrinha de costura. Ou seja, tínhamos esse apoio. Não nos ensinou porque não havia tempo, mas nós tivemos um workshop aqui em Lisboa de costura, mas as máquinas que nós aprendemos são máquinas de hoje em dia, as Singer, domésticas. Sim. E nós lá tínhamos, nem as senhoras... Aquelas industriais antigas. Industriais antigas e já podres, ou seja... Mas que ainda funcionam e fazem o serviço e não sei o quê. Não, elas já não usam, até a linha está podre. Eu cheguei, rebentei uma agulha logo e pensei, pronto, o workshop não funcionou, vem a minha madrinha Celeste, não, isto é porque isto está tudo... Pronto, é normal. Mas estávamos sempre com esse apoio do lado dela. Queríamos... Porque para dar mesmo que tu tenhas a atitude, é bom saber como é que a coisa funciona. Claro. E tê-las ali foi estamos a fazer isto certo, senão elas diziam que não. Portanto... Silvia está a fazer o enxoval agora. Exato. Está a fazer ponto cruz em casa. Exatamente. Não, mas eu já tinha uma máquina de costura. Fez imenso na Pro e agora está habituada. Até que me safe. Mas isso é muito engraçado. A nível de ouvir histórias e de contarem-de coisas, gostaste? Aprendeste muito com isso? Com elas, sim. Não fazia ideia da Coelima. Eu nem sabia da existência da Coelima. É uma fábrica secular, já é centenária. E o quão grande foi, quer dizer, tinham uma equipa de futebol feminino, tinham um ginásio, tinham um supermercado, tinham um creche, tinham tudo e mais alguma coisa lá dentro. Há 100 anos que começou, era mesmo uma família, era muito uma comunidade, funcionava muito como comunidade. E eu conheci pessoas que trabalhavam lá desde os 9, 10 anos. A história também se fez ali em Pevidém, portanto já percebi. Exatamente. As gravações decorreram aqui entre Lisboa e Guimarães. Tem uma coisa muito bonita também nesta série, que é a banda sonora do Rodrigo Leão. Acho que é muito bem escolhida e é um sonho. Do que a gente ouviu dos vários trailers e tudo, é muito, muito bonita. Conseguiram partilhar histórias, elas conseguiram partilhar com vocês histórias delas daquele tempo, de há 20, 30... Apanharam empregadas lá que já eram operárias há 40 anos? Sim. E 50? A minha madrinha de costura, acho que foi aos 13 anos, que ela ainda agora estava a dizer que fomos a uma entrevista. Estava há décadas já, daquela altura? Desde miúda, e continua lá, e a família, e depois passam os filhos e os netos, e continuam, agora se calhar a meio gás, pronto, não estão no seu auge, mas continuam a trabalhar e a exportar muito, acho que maioritariamente para fora. A nível de projetos teus, aprendeste muito com esta filmagem, Silvia? Sim, acho que este está Cresceste no topo. muito. Sim, foi a minha grande oportunidade de poder ter uma personagem com uma história, com um arco brutal, um desafio incrível. Eu nunca tinha tido esta oportunidade. Tens aí o meu currículo, fiz trabalhos, sim, mas nada desta... Com esta dimensão. Sim. E com esta responsabilidade, porque sobretudo sinto isso também, que é uma responsabilidade É só que eu também tenho curioso, eu acho nisso concordo muito com o José Eduardo Muniz, que dizia isso, não, muda um bocadinho a ficção, é uma história que tem que ser contada, que as pessoas têm que saber, não é só o entretenimento e a pessoa gostar muito, isso é importante para toda a gente e a cultura vive muito disso também. Sim, é bom entreter-nos e a televisão também serve para isso. Mas isto tem uma função, isto faz as pessoas pensar, eu acho. Sim. Há outro lado que as pessoas não se apercebiam. Mas vão pensar através da emoção, ou seja, isto é um bocadinho estar a elogio em causa própria. Sim, mas merece. Estas personagens são personagens muito fortes, complexas, com lutas muito, muito grandes, todas elas, nós percebemos porque é que elas se levantam, porque é que elas acordam, porque é que elas lutam, quais são as suas dificuldades, as decisões que têm de tomar. A Adília, obviamente, tem um conflito enorme entre a família e o amor. A Diolinda é aquela... Isso fala um bocadinho de cada uma. Isto é a Madalena Almeida que representa? Sim, a Madalena Almeida. É aquela personagem que acha que é muito inteligente, que está tolhida pela sua condição social, que acha que através da formação, da educação, consegue ganhar outros voos. A Lourdes é politizada. A Sara Carinhas, neste caso. É politizada, é uma mulher moderna que saiu da universidade, que foi expulsa da universidade, que é clandestina. Conservadora, a família dela. Exatamente, que é clandestina, que foi para a fábrica, que de alguma maneira tenta mobilizar as mulheres para uma luta social, é corajosa, enfrenta o regime, livre. Exatamente, luta contra a guerra colonial, e por fim há a Isabel, que é a Vitória Guerra, neste caso, a atriz. A Vitória Guerra, que vem de um estrato social diferente, mas que de repente
vê-se. É a única que é viúva do mesmo da Guerra do Ultramar, não é? É viúva da Guerra do Ultramar, mas vê-se completamente amputada nas suas liberdades por causa do contexto do Estado Social, do Estado Novo, do Estado da ditadura em si, que não permitia a mulher, por exemplo, fazer um levantamento a um depósito sem a assinatura do marido. Exatamente. Ou viajar. Ou viajar. De família, não é? E de repente ela, sente-se na obrigação de voltar ao mercado de trabalho, assumir funções, porque é uma mulher com estudos, assumir funções que eram normalmente assumidas por homens, aceitar ganhar muito menos para a sua função, e no fundo há aqui uma interação muito, muito bonita entre estes 4 universos. Estas mulheres de alguma maneira complementam-se, conseguem, são todas de origens diferentes e com histórias diferentes. É muito conseguem crescer umas com as outras, e todas interferem na vida umas das outras. E esse hino à amizade feminina eu acho que vai comover muito, muito as pessoas. Que ideia que tu tinhas, Filipa, da importância do papel da mulher em Portugal nos anos 70? Quer dizer, tiveste que investigar ainda mais do que já tinhas. Tu tinhas já feito estas biografias já é um famosas, universo, não é? Já é um universo é que me era familiar. muito próximo. Sim. Na verdade, a Cristina quis falar comigo porque já conhecia o meu trabalho, já se percebia o que é que eu tinha feito com as 3 mulheres, também com as Doce. As Doce foi feito És argumentista também do Bem Bom, aliás, realizado também pela Patrícia Sequeira. Gosto muito da Patrícia. Acho super discreta, ela é uma pessoa muito humilde, não se gaba nada, mas faz uns trabalhos fantásticos, ela é maravilhosa. Ela é uma mulher cheia de força, não é? Exato. Verdade, sim. Mas é muito apagada, ela não é de grandes... Não acho que seja apagada. Não é de grandes espalhafatos. Não, eu acho é que... faz um trabalho muito consistente, muito bom, muito profundo. Eu acho que ela deixa que o trabalho fale por ela. Exatamente. E isso, consegue, e é bom. Isso é uma virtude. Claro que sim. Antes fosse tanta gente assim. Mas, de facto, é uma história que está muito bem contada, e tu tinhas já esta experiência de trabalhar com a história das Doce também, com as histórias da tua biografada Natália Correia, mas também da SNU, quando investigaste todas estas histórias, são também desta altura, quer dizer, tinhas muito conhecimento já destas andanças do clima deste tempo. Sim, às vezes nós quando olhamos retrospectivamente para a nossa história é que começamos a perceber padrões. Na verdade, o meu primeiro romance, O Elogio de Passeio Público, que eu escrevi com 21 anos ou 22 anos, que foi na Prémio altura Revelação, logo da Associação Portuguesa de Escritores. Da APE, exato. Era uma fantasia sobre o Estado Novo. E a única personagem que tinha nome e que funciona quase como uma espécie de vírus social naquele Portugal um pouco até infantilizado por um regime ditatorial é uma mulher. Portanto, okay. Às vezes quando nós olhamos retrospectivamente percebemos que estamos a contar uma história nos vários trabalhos que aceitamos e que queremos fazer, sem darmos por isso, não é? Agora estava a passar aqui os teus outros romances. Este claro, estreaste no Elogio do Passeio Público em 2008, este romance. Depois tiveste este, que por acaso eu tenho aqui, este Quanta Terra, este romance oficial das 7 Maravilhas de Portugal no Mundo, também pela Guimarães Editores, uma tiragem muito especial, com histórias muito curiosas, que leva Portugal, que acontecem coisas em Cabo Verde, em Malaca e no Brasil e em todo lado, é incrível. Depois o teu Mustang Branco, que saiu já há 10 anos, já na Quetzal. Aqui fala também de Moçambique e fala de Paris. A Memória dos Roxinóis é sobre este matemático que defendia que o esquecimento era o maior veículo para a tomada de decisões, mas depois contrata uma biógrafa para fazer a vida dele. Tu já aqui tinhas já o bichinho da biografia. Eu acho que isso foi premonitório. Mas é isso. Tu gostas muito de jogar com a memória, não é? Esse romance foi premonitório. Sim, é muito giro. A memória está de Também facto de alguma maneira presente nas minhas obras. Nas 2 primeiras, a memória histórica, ainda que ficcionada. Nos trabalhos para cinema e para televisão tenho debruçado muito sobre biografia. Portanto, sobre personagens reais. Trabalhei uma Luda, que também é uma grande mulher. Outro telefilme. E também há 4 anos. O Egas Muniz também. O Egas nosso Muniz, prémio Nobel. Sim. E este último romance, o Na Memória dos Roxinóis, é quase o corolário, porque é pôr no mesmo patamar de importância a memória e o esquecimento. E questionar, em última instância, se o ato de lembrar não é, sobretudo, um ato de esquecer.
não é? De selecionar, de fazer, de perceber o que é que persiste e o que é... Quase uma catarse. Exatamente, e o que curioso. é que é deixado à margem. O nosso tempo voou, fica já este convite para vermos amanhã e este fim de semana, portanto, toda esta série, esta minissérie, 3 episódios, mas, Filipe, ainda queria que falasse um bocadinho deste Na Porta ao Lado. Estamos a falar aqui de um telefilme, também foste tu a argumentista, e também com a Santa Rita Filmes, que vai para esta plataforma Opto, da SIC, que fala sobre este tema, aliás, foi nomeado para os Globos de Ouro, é de 2021, mas que fala deste tema da violência doméstica, e isto de estar em canal aberto, há aqui um apelo já que eu faço. Total isto apelo. É tão importante. Total apelo, sim, ainda mais se pensarmos que o crime que mais mata em Portugal é o crime de violência doméstica contra as mulheres, não é? E a maioria dos agressores estão no foro íntimo, portanto estão dentro de casa. E é um crime público. E é um crime público, daí também se chamar Na Porta ao Lado, e de alguma maneira responsabilizar a sociedade como um todo na denúncia. Portanto, resumindo e concluindo, a luta continua. Silvia, continua, não continua? Claro que continua. Porque tudo está a acontecer à nossa volta, parece que estamos a retroceder na civilização, e as coisas, estes cancelamentos também, isto tudo, são coisas que estão a piorar e estamos a censurar-nos cada vez mais. Sim, parece que estamos a ir ao outro extremo, não é? Parece que não aprendemos nada. Agora A história é cíclica, mas não aprendemos com a história. Também é necessário, não é? Irmos a um extremo e depois encontrar um equilíbrio, não sei. Sei que esta série vem em boa hora. Claro que sim. E foi maravilhosamente escrita pela Filipa, foi maravilhosamente pegada e Filipa, realizada pela Patrícia. E é verdade. Mas é verdade. Não me estão a ver, mas eu estou a corar. Está a corar muito. Eu atesto. Sim. Sabes, quando eu que pronto, isso. não leio assim tanto os trabalhos que eu tenho, é raro encontrares uma coisa boa. Mas às vezes isso não significa nada, porque tu podes ler é incrível, mas depois de repente vais realizar, pôr em prática e às vezes não chega a fazer jus. Não resulta. Exatamente. E a Patrícia sempre disse uma coisa que é isto já é bom e nós vamos sempre ter a ideia é sempre fazer melhor. E eu lembro-me de estar em casa entusiasmadíssima com as cenas do dia a seguir e eu, como é que ela vai fazer isto? E a forma de resolução, sempre pela simplicidade, e não estou a tirar valor, é incrível, inacreditável, de uma história excelente. Eu acho que uma série excelente também. A Patrícia fez a melhor versão de cada uma das minhas palavras. Sim, olha, é isso mesmo. E as atrizes também, e a equipa toda, claro. Claro que sim. Por isso fica aqui este convite. Quero agradecer muito às duas, a Filipa Martins, Silvia Schiola. Muito obrigado pela vossa disponibilidade em terem vindo aqui à Rádio Observador. Assim que nos ouve, então, já sabe, a não perder este fim de semana, esta sexta, já amanhã e depois no sábado, estes 3 episódios de Mulheres às Armas, à noite, na TVI. Esta minissérie realizada pela Patrícia Sequeira, com o argumento da Filipa Martins e a Silvia Schiola como uma das protagonistas. Quero ver mais vezes as duas a trabalhar com mais gente, com mais histórias fantásticas, porque há mais histórias para ser contadas. Tantas. Muito obrigado às duas e bem-ajam. Muito obrigado. Obrigada. Foi tão bom.